Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Ashley Biggs. Um caso onde a disputa pela guarda de uma criança acabou saindo do controle. E pessoal, como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ashley Nicole Biggs veio de uma família pobre, mas sua dedicação e vontade de mudar a fez focar nos estudos. Na adolescência, sonhava em seguir a carreira militar e quando completou a maioridade, entrou para o exército dos Estados Unidos, chegando a servir em missões no Teherã. Infelizmente, por conta de um contingente muito alto, ela foi dispensada do serviço militar e voltou para sua terra natal, a cidade de New Franklin, no estado de Ohio. Mais tarde, ela conheceu um homem chamado Chad Cobb, com quem começou a namorar. Depois de um tempo, Ashley percebeu que Chad era violento, mas quando soube que estava grávida, resolveu manter o relacionamento. Porém, alguns meses depois da filha nascer, o namoro deles chegou ao fim. O rompimento só não foi mais traumático porque ela concordou em deixar a filha com um homem. Nesse período, Ashley conheceu e começou a namorar uma mulher chamada Brittany Dawson, que conseguiu um emprego para ela como entregadora de pizza em uma pizzaria na qual ela era gerente. Com um relacionamento cada vez mais estável e se sentindo confiante em tempos melhores, Ashley resolveu que queria ser mais presente na vida de sua filha. Primeiro ela tentou convencer o seu ex-namorado a entregar a criança amigavelmente, mas ele se recusou. Inconformada, Ashley entrou com um processo judicial pela guarda da filha. Chad ficou furioso com isso. Ele não conseguia entender porque, depois de tanto tempo, sem sequer visitar a filha, ela agora queria sua custódia. Era demais para ele, e as consequências disso tudo seriam fatais. Chad tinha seguido com a sua vida e havia formado uma nova família. Ele se casou com uma mulher chamada Erica Stefanko, com quem teve 3 filhos. Tudo parecia ir bem na vida do casal, mas a atitude de Ashley em querer a custódia da filha abalou os ânimos dos dois. E não só Chad ficou furioso, como eu já mencionei, como também Erica ficou furiosa e achou isso um desaforo. Em 2011, o ex-casal estava preso em uma batalha judicial pela custódia, pois Ashley queria desempenhar um papel mais importante na vida da filha. Temendo perder a guarda da menina e se sentindo ameaçado, Chad decidiu tomar medidas drásticas. Mas o que ninguém sabia era que toda essa raiva também estava sendo alimentada por Erica. Chad, apesar de um histórico de agressão, parecia uma marionete na mão de sua esposa. Amigos e vizinhos relataram diversas brigas do casal e em todas elas, Chad saía com o olho roxo e até chegou a fraturar uma costela. Em 20 de junho de 2012, Ashley estava trabalhando no turno da noite quando um pedido chegou à pizzaria. Uma mulher do outro lado da linha pediu uma pizza média, metade calabresa, metade pepperoni. A telefonista demorou um pouco para atender o pedido, pois a mulher parecia estar brincando com os filhos enquanto falava. As crianças riam alto ao fundo, o que atrapalhava na comunicação. Com a pizza pronta, Ashley partiu para a entrega no endereço indicado. Ela não fazia ideia de que aquela seria a sua última entrega. Depois de passar mais de 1 hora sem sinal de Ashley, sua namorada e colegas ficaram preocupados e resolveram procurar o departamento de polícia para relatar o acontecido. A primeira atitude dos policiais foi rastrear os últimos passos de Ashley. Quando eles chegaram ao endereço indicado, descobriram uma cena estranha. Parecia que uma luta violenta tinha acontecido, mas nenhum sinal de Ashley foi encontrado. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado no porta-malas de seu carro, que havia sido abandonado em um milharal. A polícia imediatamente ligou Chad ao caso, porque a abraçadeira usada no crime e que foi encontrada no local era do mesmo tipo que a empresa dele de instalação de cabos fabricava. Durante as investigações, a polícia descobriu que o pedido da pizza foi feito por Erica, a atual esposa de Chad, usando um nome falso. Erica então deixou Chad no estacionamento, onde ele emboscou Ashley, mãe de sua filha de 7 anos. De acordo com a polícia, após ter emboscado Ashley, Chad tirou a vida dela. Na sequência, ele a colocou no porta-malas do seu próprio carro, que ela utilizava para fazer as entregas, e dirigiu até o milharal. Erica e a filha de Chad, que ele teve com Ashley, vinham logo atrás dele com outro carro.
Ele então abandonou o veículo de Ashley, entrou no carro onde estava Erica e sua filha e foi embora para casa. Chegando lá, eles tomaram banho para se livrar de qualquer evidência. Ao saber que a polícia já tinha ciência de que ele estava ligado diretamente ao crime, Chad fugiu. Mas ele não foi muito longe. Após um mandado de prisão ser emitido, a polícia conseguiu localizá-lo escondido em uma área rural próxima à sua casa. Vale a pena ressaltar que Chad tinha um histórico de violência doméstica no tempo em que ele tinha um relacionamento com Ashley, e que ao longo dos anos, ele e Erica fizeram várias ameaças à ex-namorada se ela não retirasse o processo judicial. Levado a julgamento em 2013, o homem admitiu o crime, dizendo que agiu sozinho e assumindo toda a culpa. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após sua prisão, Erica entrou com a papelada do divórcio e chegou a dar um depoimento emocionado, afirmando que não fazia ideia de que seu marido era na verdade um monstro. Ela conseguiu enganar a todos, e os jornais da época retrataram a mulher como mais uma vítima de um marido violento. No entanto, 6 anos depois, a polícia relatou ter encontrado novas evidências que apontavam que Erica não era uma vítima, mas cúmplice de Chad. E o pior, ela teria arquitetado todo o crime. A descoberta no caso veio através de uma ligação secreta gravada entre Eric e a mãe de Chad, Cindy. Ela testemunhou que sua nora admitiu ter pedido a pizza e ajudou o marido a se desfazer do corpo. Cindy gravou a conversa em 2014, mas só entregou à polícia em 2018 e no final de 2019, Erica foi presa. Na gravação, ela dizia: "Toda vez que ouço uma sirene, penso que a polícia está vindo atrás de mim, mas eu só fiz a minha parte. Fiz exatamente o que ele me disse para fazer. Ele não podia perder a custódia da filha, só quis protegê-lo." Em novembro de 2020, a filha de Ashley e Chad, então com 15 anos, resolveu testemunhar contra Erica durante seu julgamento. Ela tinha apenas 7 anos na época, mas disse se lembrar que seu pai considerava Erica muito controladora. Depois disso, a garota que pediu para não ser fotografada no tribunal e foi identificada apenas com as iniciais GC, relatou as atrocidades que passou sob os cuidados de Erica. Ao ser questionada no tribunal das possíveis motivações de Erica, GC disse que ela tinha ciúmes dela com seu pai. A adolescente acrescentou que lembrava de estar no banco de trás de um carro em um local muito escuro e que ouviu Erica pedindo uma pizza. Ela adormeceu no carro e acordou na manhã seguinte na casa do seu bisavô, que disse que seu pai saiu para uma viagem, mas que voltaria em breve. Ela só veria o seu pai novamente no tribunal, e apesar de não ter lembranças de sua mãe Ashley, GC disse que passou anos sofrendo pelo que tinha acontecido com ela e que a perdoa por tê-la abandonado. GC foi considerada uma testemunha-chave para a acusação, e o seu depoimento fortaleceria as alegações feitas por seu pai logo em seguida. A defesa, no entanto, se opôs a GC tomar o banco das testemunhas, argumentando que ela era muito jovem no momento do crime. Porém, o tribunal decidiu que crianças com mais de 10 anos são consideradas competentes para testemunhar, mesmo que fossem menores no momento do incidente. Ela ainda disse ao tribunal que concordou em testemunhar porque queria descobrir a verdade. Chad também foi levado ao julgamento de Erica para prestar depoimento e afirmou que foi manipulado por ela não só a planejar e cometer o crime, mas também a assumir toda a culpa. Segundo ele, Erica era uma mulher controladora e cruel, que não media esforços para tirar qualquer pessoa que ela julgasse que estaria atrapalhando sua vida do seu caminho. Chad então resolveu contar como tudo realmente aconteceu. Segundo ele, na noite do dia 20 de junho de 2012, ele chegou do trabalho e Erica não estava em casa. Mais cedo, ela havia pego seu carro, colocado as crianças no banco de trás e ido até o trabalho de Ashley para ter certeza que ela estaria fazendo as entregas naquela noite. Quando chegou em casa, Erica disse a Chad que tinha feito uma ligação para a pizzaria, onde Ashley trabalhava, e que precisava da ajuda dele para pôr um fim naquela situação. Segundo ela, o processo judicial estava acabando com um pouco de dinheiro que a família tinha, e ela não suportava saber que o seu marido estava todo mês frente a frente com a ex, mesmo sendo na presença de um juiz. Chad afirmou em seu depoimento que não adiantava argumentar, e enquanto eles se dirigiam ao estacionamento abandonado para esperar Ashley chegar, Erica lhe disse o que ele deveria fazer.
Quando ela chegou com a pizza, Sherry saiu sozinha e Erica ficou no carro com as crianças. Ele abordou Ashley por trás, a deixando inconsciente. Na sequência, ele tirou sua vida, como eu já mencionei. Em seguida, Erica chegou à cena, disse para ele colocar Ashley no porta-malas e o guiou até uma área rural, onde o carro foi deixado em um milharal. O homem disse ao juiz que sofreu uma espécie de lavagem cerebral e que só assumiu toda a culpa sozinho porque Erica o convenceu que seria o melhor a se fazer, senão seus filhos seriam jogados em um orfanato. Ele finalizou seu depoimento dizendo que enquanto esperava pela Ashley, se sentia num filme bizarro de terror. Erica olhava para ele com um olhar sinistro, enquanto a sua filha dormia inocentemente no banco de trás. Por fim, em julho de 2021, Erica Stefanko foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Na audiência, ela se defendeu, dizendo que as alegações de sua enteada eram mentira. Os advogados de defesa pediram uma revisão da sentença e o juiz permitiu que ela solicitasse a liberdade condicional após o cumprimento de 30 anos. Após a sentença, os advogados solicitaram uma análise psicológica de Erica para constatar a sua sanidade mental. Segundo os psiquiatras, Erica é totalmente sã e responsável pelos seus atos. Essa solicitação da análise psicológica por parte da defesa de Erica foi uma estratégia para que a mulher, ao invés de ir para a prisão, fosse para um hospital psiquiátrico para ser tratada. No entanto, como vocês já sabem, essa estratégia não funcionou e Erica terá que passar vários anos na prisão. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.